Pessoal, vamos lá fazer os exercícios de reserva, né, de capital. O vídeo que tá sobre o conteúdo, que não é os exercícios, tá, se eu não me engano, conversa sobre o PL, alguma coisa assim, tá? Depois vocês olham que tem um vídeo sobre a explicação, então esse aqui é só o vídeo sobre as resoluções. O celular tá pegando as ondinhas da tela do computador. Mas vamos lá. Então, uma sociedade empresária apresentou em 31/12/2015, antes das apurações do resultado do exercício, o seguinte patrimônio líquido. O lucro líquido apurado em 31/12/2015 foi de 8.300. Nesse caso, de acordo com a lei, as alterações posteriores, o valor a ser destinado no período obrigatoriamente para a reserva legal é de... Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar, o patrimônio líquido é um subgrupo do balanço, ou seja, a gente tem um grupo ativo, tem um grupo passivo e tem um grupo patrimônio líquido, né? Dentro do grupo patrimônio líquido, a gente tem... Deixa eu colar, porque é tanta coisa que eu não vou mentir para vocês que eu sei isso de cabeça. A gente tem o capital social. Como conta retificadora do capital social, a gente tem o capital a realizar, né? Ou a integralizar. E o capital social menos o capital a realizar, a gente tem ou o capital realizado ou o capital integralizado. Pode chamar das duas formas, certo? Dentro do grupo patrimônio líquido, a gente tem reserva de lucro, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, prejuízo acumulado, ações em tesourarias. Lembrando que prejuízo acumulado e ações em tesourarias também são retificadoras, são negativas, né? Então, quando eu estou falando de reserva legal, eu estou falando de uma das 8 contas que estão dentro da reserva de lucro, tá? Então, o que ocorre? Uma empresa, ela trabalha o ano inteiro. Tem movimentações, operações e tudo. Quando chega no dia 31/12/2015, nesse caso aí, ela apurou o resultado e verificou o quanto que ela tinha de lucro. Porém, antigamente ela podia pegar esse lucro que ela teve, e até hoje é assim nas empresas do Simples Nacional, ela podia pegar esse lucro e jogar lá no balanço em lucro acumulado. Só que aí com a lei lá de 11.638, foi dito que não pode mais, que agora ela tem que distribuir esse lucro. Entre quê? Entre as contas, né, de reserva de lucro e também para os dividendos, para pagar os seus sócios acionistas, né? E aí, quando vocês ouvirem falar de reserva legal, que é o que a questão quer saber aqui, ó, reserva legal, tá? Quando vocês virem falar de reserva legal, aí vocês já pensem assim. O vídeo não tá ficando legal. Aí vocês já pensem assim. Vou deixar o vídeo torto, mas pelo menos não tá com as linhazinhas as ondas da tela do computador. Acho que é o único jeito mesmo, porque eu já tentei, ó. Eu já tentei de todas as formas aí, não... Mas vamos lá. Então, quando vocês ouvirem falar de reserva legal, aí vocês já vão ter que lembrar que do lucro apurado, 5% vai para a conta reserva legal. Porém, nunca a conta reserva legal aqui, ó, pode ultrapassar o valor de 20% do capital social. Então, primeira coisa, antes mesmo, até de eu calcular o valor da reserva legal, eu faço isso para eu não esquecer, eu já venho aqui e verifico quanto que é os 20% do capital social. Então, 30 mil vezes 20% é 6 mil, tá? E aí, eu já olho aqui, olha, a conta reserva legal, ela tem 5.838 de saldo. Então, eu sei que eu só posso chegar até 6 mil. Então, eu faço primeiro essa verificação, logo para eu não esquecer que eu preciso verificar isso. Que para a reserva legal, eu só posso destinar até 20% do capital social. Então, primeirinho, eu já vejo quanto é os 20% do capital social, já vejo o quanto tem de saldo na conta reserva, aí que eu venho calcular o valor dos 5% sobre o lucro. Então, 8.300 vezes 5% é 415. Mas eu já tenho o saldo aqui para 6 mil,
só falta R$162. Então, eu não posso jogar os 415, eu só vou poder jogar os R$162, tá? Então, ou seja, como que eu sei disso? Se eu pegar lá, ó, os 6 mil, que é os 20% dos 30 mil que eu achei, menos o que tem já na reserva, ó, 5.838, eu só posso jogar R$162 para reserva, tá? Então, antes mesmo de eu calcular os 5% sobre o lucro, que é o valor da regrinha da lei, né? Que 5% sobre o lucro aqui para reserva legal, eu já verifico quanto que é os 20% do capital social e já verifico quanto tem de saldo na reserva legal, porque eu só posso preencher a reserva legal até o percentual de 20%. Ó, uma questãozinha aqui de texto, né? Em relação às reservas, assinale a opção incorreta. Deixa eu colocar aqui que eu consigo marcar. Então, a Assembleia Geral poderá destinar parte do lucro líquido à formação de reserva, com a finalidade de compensar em exercício futuro a diminuição do lucro decorrente da perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Correto, né? Totalmente correto. Por que que tá correto? Porque é justamente isso que ocorre, né? É justamente isso que ocorre. A Assembleia determina, né, a maioria das reservas legal, quanto que vai, por quanto que vai. A única que é exigida por lei e que já tem os valores definidos por lei é a reserva legal, né? Do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer destinação, isso vocês precisam decorar, tá? Na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social. Então, lembra muito isso. A reserva legal é a única que é obrigada por lei, é a única que tem o percentual já estabelecido por lei, não é a empresa que vai estabelecer, não pode ultrapassar 20% do capital. E a reserva legal mais a reserva de capital, se der 30% do valor do capital social, eu não preciso constituir reserva legal, tá? Ou seja, a reserva legal é obrigatória, mas tem a ressalva. Se o valor da reserva de capital e a reserva legal exceder 30% do capital social, eu não preciso constituir a reserva legal. Doações ou subvenções governamentais computados no resultado do período poderão ter seu valor registrado em reserva de incentivos fiscais, correto. Dentro da reserva de lucro, a gente tem a reserva de incentivo fiscal e ela serve para isso, para que as doações e subvenções governamentais, igual eu expliquei para vocês, aqui em Redenção a FIC ganhou o terreno para poder vir para Redenção, né? Então, isso é uma doação do governo, foi o governo que doou, tá? No caso aqui eu estou falando no governo municipal, mas estou dando um exemplo do que é doação governamental e ocorre muito. As empresas grandes que vão oferecer melhoras para a sociedade ou que vão oferecer empregos para a sociedade, o governo acaba fazendo doações. OAD, reserva de capital destina-se à incorporação do capital, certo? E não pode ser usada para pagamentos de dividendos e ações preferenciais, resgates, reembolsos ou compras de ações. Então, assim, a reserva de capital, ó, o errado sobre a utilização da reserva de capital. Olha o que diz sobre a reserva de capital. A reserva de capital somente poderão ser utilizadas para absorção de prejuízo que ultrapassar o lucro acumulado e as reservas de lucros, resgate, reembolso ou compra de ações, resgate de partes beneficiárias e incorporação de capital, tá? Então, somente para isso a reserva de capital pode ser utilizada. Então, fala que a reserva de capital destina-se à incorporação de capital. Até aqui tá certo. E não podem ser usadas para pagamentos de dividendos e ações preferenciais, resgate, reembolso e compra de ação. Então, essa parte da questão tá errada, porque resgate para as partes beneficiárias, incorporação do capital, ó, compra de ação. Ela pode sim ser utilizada para compra de ação, né? E aqui tá falando não pode. E aqui a gente vê que ela pode ser utilizada para compra de ação.
assim como resgate, assim como corporação, e para pagamentos de dividendos a ações preferenciais, tá? Então, aqui, o que está erradozinho aqui na questão é esse não. Sim, a reserva de capital pode ser utilizada para pagamentos de dividendos e ações preferenciais, para resgates, para reembolso e compra de ação. Aqui a gente já tem um exercício dando as contas, né? E pedindo para calcular o valor do patrimônio líquido. Então, quando eu me deparar com um exercício desse, aí eu vou lembrar, né? Que a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber o que é conta de patrimônio e o que não é conta de patrimônio. E aí, sabendo o que é conta de patrimônio, eu tenho que saber quais são as retificadoras e quais não são, para eu calcular o valor do patrimônio. Então, a ação de emissão própria em tesouraria, ela é conta de patrimônio e ela é retificadora. A aplicação financeira é lá no ativo, caixa é lá no ativo, capital integralizar, é patrimônio e é retificadora. Capital subscrito é patrimônio, né? E é normal. Será passou um sinal demais, meu povo. Depreciação é conta retificadora de ativo, né? Duplicatas a receber é ativo, edifício é ativo, estoque é ativo, fornecedor é passivo, ICMS a recolher é passivo, investimento é ativo, reserva legal, PL, reserva estatutária, PL, sempre que for reserva é PL, salários a pagar é passivo, terrenos é ativo. Então, agora a gente vai somar o que é positivo e subtrair as que são retificadoras, certo? Então, 110 mil mais 13 mil da reserva lá embaixo, mais 29 mil. Menos 1.000, menos 15 mil. É igual 136 mil. Então, a gente tem aqui o gabarito, a letra D, 136 mil. A gente tem outra questão legal, né? Que é simplesinha, foi de 2015-2, mas é relacionar, né, as contas com as suas. A gente até fez ele quando estava vendo a questão de balanço mesmo, né? Aqui, a única coisa que eu preciso ter certeza que é patrimônio líquido, né, que a gente está falando só de patrimônio líquido no livro, é reserva de incentivos fiscais. Ela é patrimônio líquido, tá? Aí, imobilizado, ações de emissão em própria tesouraria é investimento, né? Aqui é investimento. E obras de arte é investimento. Peraí, tô falando uma coisa errada para vocês. O celular tá na frente aqui. Ação de emissão em própria tesouraria, ações de emissão próprias em tesouraria. Obra, então vamos começar aqui. Obra de arte é investimento, é 3. Ações, emissão em própria tesouraria é patrimônio líquido, conta até retificadora, né? Reserva de incentivos fiscais também é patrimônio líquido e marcas e patente é intangível. Então, a resposta certa é essa. Deixa eu tirar aqui. Tava dormindo aqui, falei coisa errada para vocês. Então, vamos lá. Obra de arte vai ser investimento, tá? Ações de emissão em própria tesouraria, conta de patrimônio, inclusive retificadora. Reservas de incentivos fiscais é patrimônio líquido. E marcas e patentes é intangível. Então, o gabarito é letra C, tá? Tem que prestar atenção. Tem hora que a gente quer fazer umas coisas já achando que já sabe as respostas e aí... tem muitas questões, tá? Mas essa é uma questão antiga, não vou nem passar para vocês sobre isso. E cai muito na prova, sobre você chegar no valor do patrimônio líquido. Por quê? Porque aqui ele te testa se você conhece as contas de patrimônio e se você sabe quais são as que são retificadoras do patrimônio líquido. Então, foco nesses exercícios aí, se você já não tem essa facilidade. Ó, a gente tem outro bem
bem facinho, né? Em relação às contas do balanço patrimonial, assinale a opção correta. Ação de emissão própria em tesouraria é uma conta do ativo? Ação de emissão própria em tesouraria é uma conta de PL, né? Depreciação acumulada é uma conta de resultado? Não. Depreciação acumulada é uma conta retificadora de ativo. Despesa paga antecipadamente é uma conta de resultado? Não. Despesas pagas antecipadamente é um direito, conta de ativa. Reserva de incentivo fiscal é uma conta de reserva de lucro? Sim. Reserva de incentivos fiscais é um dos tipos da reserva de lucro, tá vendo? E até parece facinha, mas não é tão facinha assim, né? Mas é essa a resposta. Aqui a gente tem uma questão, exame 2021, né? 2020, prova 1, né? Uma sociedade empresária apresentou os seguintes saldos do patrimônio líquido. Capital social totalmente integralizado. E lembrar que os percentuais de reserva a gente só utiliza em cima do capital integralizado, tá? De 250 mil. Na reserva legal, ele já tem um valor de 46.250. A reserva estatutária, 57 mil. Não havia outros saldos. Apurou lucro no valor de 140 mil. Então, ou seja, esse lucro é o que eu tenho que destinar, né? Na Assembleia Geral Ordinária realizada, aprovou a seguinte proposta: 5% para a reserva legal, 40% para a reserva estatutária, 35 mil para a reserva de contingência e a sobra líquida para dividendos a pagar. Então, ele quer o valor da reserva legal e o valor dos dividendos a pagar. Então, o que acontece? Igual eu falei para vocês, sempre viu uma questão de reserva, primeira coisa que vem, checa, ó, 250 mil vezes 20%, 50 mil, tá? Então, ó, já venho, já me ligo que só... Eu não sei escrever com esses negócios. Mas eu também acho que aquelas canetinhas lá do Rafael não é isso aqui, não. Então, só posso mandar para a reserva legal 50 mil, certo? Então, aqui do lucro, ó, 140 mil vezes 5%, dá 7 mil. Mais de 46.250 para 50 mil, não tem mais 7 mil. Vamos ver quanto tem? 50 mil, que é o máximo que eu posso chegar na reserva, né? Menos 46.250. 3.750. Então, do lucro eu só posso tirar 3.750 para a reserva legal. Então, ficou 140 menos 3.750. Aí, eu tenho que mandar para a reserva estatutária 40%. Então, eu vou tirar 140 mil. A gente acredita que eu esqueci o valor, é por isso que eu tenho que anotar. Não adianta eu querer acreditar que minha cabeça guarda alguma coisa que não guarda. 50 mil menos 46.250. 3.750 é o valor do lucro que vai para reserva legal, tá? Então, aqui para reserva legal vai 3.750. Então, dos 140 mil, vai quanto para a reserva estatutária? 40%. Então, 140 mil vezes 40%. 140 mil vezes 40%, 56 mil. Então, vai 56 mil para a reserva estatutária. E vai 35 mil, ó, 35 mil para a reserva de contingência. Então, fica como? Dos 140 mil, foi 3.750 para a reserva legal, foi 56 mil para a reserva estatutária e foi 35 mil para a reserva de contingência. Ficou 45.250 para o dividendos. Então, qual que é a resposta da questão? Ó, 3.750 para a reserva legal e 45.250 para o dividendos.
Camila, de onde você tirou esses valores? Então, assim, ó, a reserva legal, como eu falei para vocês, esse 5%, vou pegar um rosa aqui agora, esse 5% aqui da reserva legal, ele é obrigatório por lei. Agora, a reserva estatutária, a reserva de contingência, quem fala, quem vai ser é a empresa. O percentual é quem é a empresa. Então, dos 140 mil, eu calculei 5% para reserva legal. Achei 7 mil. Mas por que eu não posso considerar que a minha reserva legal vai ser 7 mil? Porque a minha reserva legal, ela só pode ter 5% só pode ter 20% do meu capital social. E 20% de 250 mil é 50 mil. Porém, na reserva legal já tem 46.250, tá? Então, se já tem 46.250, eu só vou poder colocar 3.750 nela, porque aí ela vai chegar nos 50 mil, que é o limite, que é o teto, né? Então, 140 mil menos 3.750, que já foi para reserva legal. Aí, dos 140 mil, eu fui calcular os 40% da reserva estatutária. Achei 56 mil. E aqui, a reserva de contingência, ele não tem um percentual, ele já deu um valor X. Então, eu peguei os 140 mil, tirei o que eu mandei para reserva legal, que é 3.750. Isso eu estou fazendo a distribuição do lucro. Aí, tirei os 56 mil, que foi para a reserva estatutária, e tirei os 35 mil, que é quanto eles me mandam colocar na reserva de contingência. O que sobrou é o que eu vou mandar para pagar os dividendos, que são os sócios. Sobrou quanto? 45.250, tá?